Antes de começar o vídeo, então eu vou fazer aqui alguns avisos rapidinho. Primeiro, só para avisar que todos os vídeos agora da página eles vão sair na horizontal, porque eu vou estar postando lá no canal do MBL Santa Catarina e também na página do Facebook do MBL Santa Catarina, certo? Esse aqui ele vai ser então o primeiro vídeo de Jean-Jacques Rousseau, que não é um autor liberal, não é nem um autor de direita, mas é importante a gente compreender os outros autores para a gente não ficar só ali na nossa bolha estudando só os autores liberais, né? Muito longe disso na realidade. Para vocês que acompanham os vídeos da página, a gente aprende ali na série de 1000 que é muito importante a gente estudar as opiniões contraditórias, certo? Então, caso você esteja assistindo na minha página, você vai lá nos destaques, você vai ver que eu tenho vários destaques de vários autores comentando sobre teorias deles, fazendo algumas relações com a política atual e o que eles falavam naquela época, etc. Então, dá uma olhada lá que é interessante. Então, esse aqui é o primeiro vídeo de Jean-Jacques Rousseau, certo? E como eu costumo fazer antes de entrar na teoria deles, eu sempre faço um vídeo para falar um pouquinho de quem foi o autor, né, de quem foi o filósofo, né? Então, Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu em Genebra, na Suíça, certo? Em 1712. Ele era filho de um relojoeiro calvinista, certo? Ele ficou órfão de mãe logo quando ele nasceu, certo? E o pai dele também morreu aos 10 anos e era um pai que também não dava muita atenção à sua educação. Então, ele foi educado por um pastor protestante, certo? Jean-Jacques Rousseau ele viveu numa época ali absolutista, né, da monarquia absolutista, né? Lembrando que isso é anterior, né, à Revolução Francesa, então a gente ainda está inserido nos meios de produção feudal, certo? A gente ainda está na organização social do feudalismo, a gente não chegou aí no capitalismo, embora a divisão do trabalho ela já começa a se estabelecer em vários lugares, principalmente na Inglaterra, né? Então, a gente está aí nessa transição, a gente está aí nessa agitação de várias pessoas se revoltando, né, contra o absolutismo na Europa, né? Então, a gente vê aí vários movimentos surgindo, como o principal, que é o iluminismo, né? Então, tem vários iluminismos, né? Os iluminismos ele surge lá na Inglaterra, né? É um iluminismo muito importante, inclusive vai ser o iluminismo escocês, né? Que ali a gente tem o próprio Adam Smith, né, que é outro autor que eu também estou fazendo uma série, é uma série que eu estou dissecando aí todos os conceitos da principal obra, do primeiro tratado, a obra de estudos econômicos da história, que é a Riqueza das Nações. Então você vai lá ver também, que está bem interessante. E, enfim, a gente tem lá na Escócia, então, o Adam Smith, a gente tem o David Hume, que foi o principal iluminista escocês. E o iluminismo ele vai se difundindo então até chegar na França, né? E aí lá na França a gente vai ter o Voltaire, né, o Montesquieu, fazendo críticas à ordem estabelecida, né, ao absolutismo. E aí Jean-Jacques Rousseau ele começa também os seus estudos, né? Então ele publica lá a obra Emile ou da Educação, certo? Que é uma obra que ela fala da educação jovem, né? É uma utopia pedagógica, né? E também a obra mais famosa dele, que vai ser a obra que a gente vai utilizar como base para fazer aqui a série do Jean-Jacques Rousseau, que é do Contrato Social, certo? Que é basicamente uma utopia política que propõe um estado ideal, né? Então, isso aqui é uma obra obrigatória para você que quer entender aí de filosofia, de história, de política, né? É uma obra obrigatória para você que busca aí fazer esse estudo, né? Então, todas essas ideias elas eram consideradas perigosas, né? Pelo Estado francês, ali pelo Estado de Paris, porque eram obras que iam totalmente contra, né, aquela monarquia absoluta, contra aquela repressão totalitária ali, né? Então, o Parlamento de Paris ele condena o contrato social, tanto o contrato social quanto o Emile da Educação, certo? E porque ele era considerado heresias religiosas, ok? Então, o Rousseau ele foi forçado a se exilar da Suíça, né?
porque havia uma ordem de prisão contra ele, né? E aí, quando ele é exilado para quando ele é exilado da Suíça, ele vai para Inglaterra e ele encontra asilo justamente na casa de David Hume, né? Então aí a gente vê que essa polarização absurda que a gente tem aí de ideias, ela acaba sendo ridícula, né? A gente vê aí que David Hume é um dos autores considerado liberais, né? Mas que ele ajudou Rousseau quando ele estava sendo perseguido, né? Pelo Estado francês. Okay? Então que a gente imagina as conversas que não saíram, né? Imagina todas as discussões que tiveram Rousseau e David Hume ali quando os dois estavam quando o David Hume estava ajudando o Rousseau, certo? Então Rousseau ele morre em 1778 e postumamente lá em 1782 ainda são publicadas confissões, né, deles para eles se justificar dos ataques franceses, etc. Então essa aí é um pouquinho da vida de Jean-Jacques Rousseau, e nos próximos vídeos a gente começa a falar então um pouquinho da teoria dele, talvez das teorias dele, fazendo algumas relações, talvez com a política atual e etc. Obrigado para quem achou até aqui e tchau, tchau.